Pessoal, aqui é o Bruno Bandeira e a gente está indo agora para o quarto episódio da série ao vivo Mundo Cripto, a série que a Genial criou para desmistificar o mercado de criptomoedas e trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas sobre esse mercado que é tão disruptivo e tão novo. Hoje eu trouxe o Orlando Telles, então meu ex-sócio trabalhou comigo já. Ele é da casa de research Mercúrios Cripto. Então, Orlando, eu queria que você comentasse um pouco o que você faz, o que a Mercúrios faz, e como é que você entrou no mercado, de onde você surgiu, como você entrou em contato com as criptomoedas? Opa, claro. Então, daí, primeiro dar uma boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Meu nome é Orlando Telles, eu aqui na Mercúrios eu sou diretor de Research, né? Então, para quem não conhece a Mercúrios, nós somos uma casa de Research 100% focado em criptomoedas. Desde 2018 a gente está no mercado, então, estudando o mercado, compreendendo como ele funciona, né? E buscando, assim, traduzir um pouco do que o mercado de criptomoedas possui de potencial para os investidores, tanto o investidor varejo quanto o investidor institucional. Então, assim, nosso foco é 100% em produzir muito conteúdo. A gente acredita que para o mercado de cripto se tornar mainstream, se tornar uma coisa palpável, a gente precisa ensinar. Esse é o grande, digamos assim, abismo para a gente ter essa adoção tecnológica. Da minha parte, eu comecei, né, no mercado de cripto junto à Mercúrios, então ali 2017 para 2018, o estudo 100% nessa parte de research desde 2020. Então, basicamente, quando a gente começou a se aprofundar muito na parte de mercado de exchange, hoje a gente distribui ali relatórios e análises para as principais exchanges do mercado de cripto do Brasil. E agora a gente também está começando a funcionar, a fazer outros projetos ligados ali a investimentos, a fundo de investimento. Em breve a gente vai ter um pouco mais de novidade dentro da Mercúrios. E Orlando, para você que entrou nesse mercado em 2017, eu também entrei lá por essa época, o que você percebe que mudou desde então? Acho que não só com relação ao projeto, acho que a maturidade do mercado mudou bastante. Eu acho até legal a gente comentar da sua percepção de mudança de mercado, porque a gente está passando por um momento em que muita gente volta a se questionar sobre as criptomoedas, porque as pessoas se questionam muito mais sobre preço do que sobre o valor. Então, apesar do mercado estar andando, as pessoas olham muito mais para o preço de tela e começam a questionar o mercado. O que você acha que mudou e como você acha que evoluiu esse mercado desde a época que você entrou? Cara, perfeita pergunta. Assim, eu acredito que cripto a gente ainda não tem uma forma razoável de precificação. Então, quando a gente pensa em valor no mercado de cripto, ou até mesmo se pensa talvez em value investing no mercado de cripto, você não tem uma tese universal de precificação como você tem no mercado de ações. No mercado de ações você usa ali múltiplos, usa fluxo de caixa descontado e você consegue ter um price target, você consegue avaliar se a relação está alta ou não a partir de algumas premissas. No mercado de cripto, como boa parte das criptomoedas são redes, por assim dizer, então o Bitcoin é uma rede, a Ethereum é uma rede, algo muito mais semelhante do que uma internet, do que uma aplicação, como por exemplo a Amazon, né, que é uma empresa, a gente nunca teve que pensar na história da humanidade como precificar isso. E as criptomoedas criaram essa problemática e esse processo que a gente está fazendo agora. Acredito que é algo que em breve a gente vai ter. Por isso, quando a gente fala de fundamentos, né, se torna algo um pouco mais difícil. Uma coisa que é legal de ver, por exemplo, em 2017. Até 2017, a gente não tinha um sistema de custódia tão bom no mercado de cripto e a maior parte das empresas não funcionavam bem. Os 2 anos depois de 2017, 2018 e 2019, quando o mercado de cripto perdeu 70% do seu valor, foram os 2 anos que ocorreram o maior aporte de venture capitals, ou seja, fundos que estavam ali investindo em infraestrutura no mercado de cripto no Bitcoin. A gente teve um valor 3 vezes maior do que toda a história anterior do mercado de cripto. Então, claramente, apesar do mercado varejo, né, tá com medo do mercado, saindo do mercado, o investidor institucional enxergou valor naquilo. Isso fez, por exemplo, a entrada de futuros no CME, isso fez que a gente tivesse players como a Fidelity, como a BitGo, provendo custódia para cripto, e foi o que a gente ter essa all-time high agora de 2020. Se a gente olha para o mesmo cenário agora em 2021, com o mercado caindo ali 50%, esses últimos 2 trimestres, esses últimos 6 meses, a gente teve quase $1 bilhão em aportes de venture capital. Ou seja, foi o maior volume da história de deals, inclusive deals a maiores do que 50 milhões. Ou seja, a gente está investindo muito em infraestrutura agora, reforçando muito essa tese. Então, o que eu vejo de 2017 para 2021? Primeiro, um processo de amadurecimento do mercado. A gente tem um mercado com muito mais infraestrutura. A aceitação do investidor institucional, que hoje tende a investir. Isso é uma pesquisa recente que mostrou que 98% dos investidores institucionais tendem a investir no mercado de cripto, dos quais de portfólio a gente está falando que eles pretendem alocar ali cerca de 7% desse mercado. E um segundo ponto é que a gente tem agora muito use case, né? Então a gente tem vários exemplos de criptomoedas que realmente funcionam, geram valor e geram eficiência para o mercado. Então a gente tem, por exemplo, um case como a Uniswap,
que teve mais de 300 bilhões de dólares transacionados, que é uma exchange descentralizada, que reduz o risco de custódia, o risco de liquidez do mercado. Está sendo utilizado aqui agora por alguns players institucionais para operacionar, para funcionar no mercado de capitais. Então, a gente percebe que cripto não só amadureceu e provou-se resiliente em 2020, no meio do maior outlier da história do século XXI, como também está conseguindo construir e crescer, né? Acho que assim, você vê um setor que cresce em meio ao maior outlier da história, no mínimo você deve ficar atento. E a gente também vê uma mudança de pensamento dos investidores. Eu gosto muito de dar o exemplo do Ray Dalio. Ray Dalio, em 2019, falava que cripto não tinha valor, em 2020 falou que talvez eu esteja errado e eu preciso estudar. Em 2021, em meio ao maior evento do mercado de criptomoedas da Consensus 2021, ele falou que tem criptos no seu portfólio. E se o maior gestor da atualidade mudou o seu pensamento em relação de cripto, quem somos nós que assim ainda não temos nem metade, nem quase nada da bagagem que esse cara tem e do número de analistas que ele tem para não estudar esse mercado, não tentar compreender aonde ele enxergou valor nisso? O que eu acho mais interessante, Orlando, é justamente o fato da gente conseguir mensurar qual que é o valor dessas criptomoedas, justamente por isso. A gente não tem uma metodologia, a gente nunca teve um ativo que fosse semelhante, que tivesse tanto potencial de disrupção, porque ela é muito mais que uma moeda, ela é uma tecnologia ali, um ecossistema todo por trás. Dentro do ecossistema, eu acho que uma das coisas que os investidores mais olham é mercado endereçado. Então, é quase que um exercício de futurologia. O que aquilo pode disruptar? O que a Ethereum ou alguma outra criptomoeda pode substituir ou pode agregar valor? Eu acho que é quase que unânime que uma das criptomoedas que mais tem valor nesse sentido é Ethereum e também tem mais potencial de se tornar disruptiva. Para o pessoal que está assistindo e que conhece pouco do projeto, como é que você explicaria e definiria o que é Ethereum? Legal. Para mim, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e voltar em 2009 com a criação do Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin ele foi o primeiro ativo digital escasso da história da humanidade. Então, a blockchain do Bitcoin ela traz consigo um fato inédito até então, que é a escassez digital. Antes, a gente não tinha escassez digital. Só que também traz com ela mesma um certo problema, um certo dilema, que o Bitcoin era o único ativo digital, de fato, que a blockchain permitia existir. Em 2015, o que o mercado percebeu? Que para a gente criar disrupção, para a gente criar outras alternativas descentralizadas e, com isso, aumentar a eficiência de mercado, aumentar também a questão da transparência do mercado, a gente precisaria criar uma blockchain onde a gente tivesse ali liberdade para desenvolver projetos, de desenvolver modelos de negócios. Porque antes não era possível desenvolver modelos de negócios 100% digitais porque a gente não tinha escassez digital. Então você começa a pensar nesse sentido. Em 2015, o Vitalik Buterin, basicamente hoje, para mim, é um dos maiores pensadores do mercado de cripto, um dos maiores desenvolvedores, junto com o Gavin Woods, eles criaram a Ethereum. E qual que é a ideia da Ethereum? A Ethereum olhou para o mercado de cripto e falou: vamos criar uma blockchain que todos os projetos possam usar nossa blockchain como base. Com isso, a gente vai criar uma blockchain que todo mundo esteja dentro, e na blockchain, quanto mais pessoas dentro de uma blockchain, mais segura ela se torna, e a gente vai criar aplicações em cima disso. Então, ele trouxe um conceito muito legal para o mundo cripto que até então não existia, chamado contratos inteligentes, que nada mais são do que códigos que você escreve e você cria uma relação com o código. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo, quando as pessoas me perguntam disso, da máquina de refrigerantes, né? Quando você pega uma máquina de refrigerante, você coloca $1 nela e digita ali os números e recebe, por exemplo, uma chain de Coca-Cola, o que está acontecendo ali? Você está fazendo uma negociação com um contrato. Então, você coloca o dólar, você dá um input e você recebe um output, que é a sua bebida, por exemplo. E isso gera eficiência, né? Porque você tira ali intermediários, você tira pessoas, você cria um processo mais verificável e o código tem uma vantagem que ele sempre vai ser cumprido. No caso, você trouxe isso para o ambiente digital e aí você cria a Ethereum. E isso abre uma série de funcionalidades. Não é à toa que hoje 76% das empresas do mundo pretendem utilizar blockchain no seu modelo de negócio. Foi uma pesquisa recente que a Ethereum encomendou pela Ernst Young, que a gente percebe claramente o desejo dessas empresas de utilizarem essas soluções, percebendo que você pode criar novos modelos de negócio, você pode criar um formato mais eficiente de dado. Então, a Ethereum seria isso, seria talvez o próximo passo em termos de aplicabilidade para o mercado blockchain e sai dessa ideia de centralizar apenas o dinheiro que o Bitcoin traz, mas de centralizar todo o modelo de negócio e criar uma internet de valor. O que eu acho legal na diferenciação entre os dois é justamente isso, que o Bitcoin, ele, em essência, permite que você envie ou receba alguma coisa, e a Ethereum permite que você envie ou receba alguma coisa C. E na linguagem de programação, esse C abre para inúmeras possibilidades que você
coloca para realmente criar uma funcionalidade por trás e disruptar isso. Eu acho que um outro diferencial da Ethereum é que ela tem um time de desenvolvimento muito forte. Comenta um pouquinho sobre esse time de desenvolvimento, então quem são os criadores dessa moeda e por que ela é tão diferenciada em termos das outras blockchains para criar valor ao longo do tempo, ao invés de só ter aquele projeto inicial que perdura durante muito tempo, como a gente tem um caso de muitas outras criptomoedas que o projeto praticamente estacionou, então era um projeto bom e ele está parado desde que foi lançado lá atrás. Não, legal. Para mim, a Ethereum tem 2 pontos assim na sua criação que ajudaram muito a ter essa roupagem, essa visão do investimento. Primeiro que ela alinhou ali a capacidade técnica, então ela tem grandes desenvolvedores, que hoje são os maiores desenvolvedores do mercado de cripto. Então a gente tem, por exemplo, o Vitalik Buterin, que até hoje está no time da Ethereum. A gente tem o Gavin Wood, que era um dos maiores entusiastas de criptografia da época, e hoje tem ali, e está à frente da 5ª maior criptomoeda do mercado, a Polkadot. A gente tinha também o Charles, que é o atual fundador da Cardano, que também é uma das maiores criptomoedas do mercado, dessa parte técnica. E na parte com a visão de business, a gente tinha ali, por exemplo, o Joey Lubin, que basicamente hoje é o fundador da Consensus, que é a maior plataforma de desenvolvimento blockchain, mas antes tocava ali a parte de assets do Goldman, focado para tecnologia. Então a gente tinha uma visão de business muito boa, e tudo isso estruturou a maneira que a Ethereum lidou. E a Ethereum, diferente do Bitcoin, por ser um formato de rede mais mutável, ela dava uma liberdade maior para os desenvolvedores explorarem e criarem outras soluções. Então, a Ethereum sempre está numa eterna reinvenção, criando e evoluindo o seu código, criando mais escalabilidade, criando mais funcionalidade. Não é à toa que hoje a Ethereum tem 10 vezes mais desenvolvedores do que qualquer outro projeto em blockchain do mercado. Então, assim, ela conseguiu superar hoje vários números do Bitcoin, muito graças a essa visão inicial de mundo que o ativo criou. Orlando, dentro disso, a Ethereum conseguiu se encaixar em várias coisas através de outros projetos como as NFTs ou DeFis. Para quais funcionalidades essa blockchain é utilizada hoje, a Ethereum especificamente? Então, quais subprojetos, se é que a gente pode colocar dessa forma, essa blockchain suporta e traz uma infraestrutura por trás? Então, que tipos? Empréstimo? São serviços bancários? Quais são esses tipos de serviço e até onde eles podem ir no contexto que a gente tem dessa blockchain hoje? Cara, tem bastante coisa, né? Então, primeiro ponto que eu acho que é o que ficou, assim, claro para todo mundo é o mercado DeFi, né? Recentemente saiu alguns relatórios de vários bancos, JP Morgan, alguns outros, afirmando que o mercado DeFi, né, de finanças descentralizadas, poderia ser mais disruptivo para o setor bancário do que o próprio Bitcoin. Então, isso é engraçado, é quase um consenso, assim, boa parte do mercado está começando nesse rumo. O Goldman, recentemente, lançou um relatório falando que ele não se surpreenderia que a Ethereum se tornasse um ativo mais valioso do que o próprio Bitcoin. E por que nessa linha, né? Porque o fato de você permitir essa ideia de modelos 100% digitais e confiáveis e transparentes gera uma eficiência muito grande, uma eficiência que, inclusive, pode ser utilizado ali hoje pelos players do mercado tradicional. Então, o principal setor que a gente tem hoje é o mercado DeFi, que chega na faixa de 100 bilhões de dólares de capital travado em operações sendo transacionados, operados nesse mercado. Então, dentro disso, a gente tem, por exemplo, exchanges centralizadas que não tem custodiante, que tem uma liquidez muito mais fácil, inclusive alguns sites no mercado de cripto estão usando para negociar ativos. A gente tem projetos de lending, né, ou seja, empréstimo com colateral, que hoje, inclusive, estão criando pools de liquidez para investidores institucionais, como é o caso da Aave, da Maker. A gente tem protocolos de seguro, entre outras coisas. Além dessa parte de finanças descentralizadas do mercado que a Ethereum proporcionou, a gente também tem a parte de NFTs, né, que são tokens não fungíveis. Ou seja, a gente tem a ideia de escassez digital levada ao seu limite, onde a gente tem, por exemplo, o mercado de artes, a gente tem o mercado de games crescendo de forma significativa, entre outras aplicações. Então, isso é muito legal de entender, né? Que muito de cripto, quando a gente viu o Bitcoin, as pessoas falavam que era uma profecia autorrealizável, ou que o Bitcoin, o fato dele existir que gerava valor para ele interagia com o mundo das finanças tradicionais. No caso da Ethereum é diferente. A gente tem uma série de casos de usos significativos, uma série de protocolos que geram receita, que geram fluxo de caixa, que trazem eficiência para o mercado. Então, a gente pega, por exemplo, um caso como a Uniswap, hoje é uma corretora que transacionou mais de 300 bilhões de dólares nos seus 2 anos de existência, tem um custo baixíssimo para atrair clientes e tem uma receita estimada, projetada de 1,1 bilhões de dólares. Então, realmente, é um outro formato.
Quando a gente pensa nesses números, pensa nessa funcionalidade, a gente consegue realmente começar a colocar números, começar a fazer cálculos. E é por isso que a gente vê, né, hoje, muito mais casos de uso na blockchain da Ethereum do que na blockchain do Bitcoin, e talvez muitos institucionais observando ali que mais interesse é Ethereum. Orlando, uma coisa que eu acho que muita gente tem dificuldade de assimilar é justamente esses outros projetos que estão hospedados na Ethereum, que rodam nessa blockchain, e como esse valor passa para Ethereum. Então, como o fato de ter muitos projetos ali dentro dessa blockchain vai transmitir valor para a criptomoeda Ether? Então, qual que é esse vínculo entre as NFTs, as DeFis e a moeda em si? Então, né, quando a gente pensa no mercado de modo geral, o que gera valor para qualquer ativo, né? É a sua utilidade. Então, como a Ethereum conseguiu criar um modelo de negócios para gerar valor para o seu ativo? Basicamente, tudo que você faz de aplicação dentro da blockchain de Ethereum, você necessita de Ether. Então, por exemplo, eu quero criar uma aplicação dentro da blockchain. Então, eu, por exemplo, a Amazon, quero criar uma aplicação financeira descentralizada. Eu vou precisar de um saldo em Ether para fazer essa operação e os meus usuários também vão precisar de Ether para fazer essa operação. Então, isso cria uma demanda natural pelo ativo. E do lado de oferta, o Ethereum está passando ali por algumas atualizações bem interessantes e reduzindo significativamente sua oferta. E aí isso se traduz um pouco no seu valor. Então, muito do valor da Ethereum é a questão da utilidade e do custo de oportunidade de você ter ou não ter Ether, que eu acho que é um pouco do que até falta, às vezes, quando a gente pensa em precificação do próprio Bitcoin. E Orlando, dentro disso, quais são essas atualizações? Então, eu sei que existe a Ethereum 2.0, existe a IP 15.5.9, o que ambas fazem? Então, qual o propósito dessas atualizações? Na verdade, fala de cada uma delas e o que isso pode mudar dentro desse protocolo e fazer com que tanto as funcionalidades, ou seja, as DeFis, NFTs, ganhem uma otimização, quanto a Ethereum por si só. O que isso vai melhorar nessa blockchain, ambos esses projetos? Então, vamos lá. A Ethereum vai passar agora, recentemente, por duas atualizações significativas. Na verdade, já está passando. A primeira atualização é a Ethereum 2.0, né? O que é isso? Basicamente, o que a gente teve da história da Ethereum até agora foi como se fosse uma espécie de MVP, né? Então, um modelo de negócios inicial para validar a tese se fazia sentido ou não existir a própria Ethereum. Então, a Ethereum não é uma rede hoje que é tão escalável, não é uma rede hoje que é tão descentralizada, apesar de ter o mesmo nível de centralização do Bitcoin. Não é tão descentralizada, não é uma rede hoje que tem ali alguns pontos que fazem ela se tornar mais escalável. Pensando nessa linha, o que vai acontecer com a Ethereum agora? Ela vai mudar o seu formato, tanto de validação, em termos de blocos, quanto também algumas estruturas da sua blockchain, que eu acho que não faria muito sentido a gente entrar aqui, que seriam muitos detalhes técnicos, mas no final do dia ela vai gerar uma escalabilidade muito superior. Ela vai ter como resultado nessas atualizações reduzir o seu consumo energético, né, que tem sido um tema que cresceu muito no mercado de cripto em 99,5%, vai conseguir se tornar mais centralizada em um formato mais seguro, e esses vão ser alguns dos resultados da Ethereum 2.0. Isso deve ser concluído até 2023, mas já está sendo desenvolvido, né? A gente já teve algumas das soluções sendo aplicadas agora em 2020 e 2021. Junto com isso, agora, no dia 4 de agosto, ou seja, daqui 3 semanas, a gente vai ter o London Fork, que basicamente é uma atualização da rede do Ethereum, que vai adicionar ali uma proposta de mudança na rede, né, que chama IP1559, que basicamente é uma atualização que torna o Ethereum escasso nos momentos de alta demanda. Porque basicamente boa parte das taxas, quando você está fazendo aquelas operações, você está utilizando a rede do Ethereum, serão queimadas a partir dessa atualização. Então, isso tende a tornar o ativo deflacionário em momentos de alta demanda para aquele ativo. E se a gente unir essas duas atualizações, tanto da Ethereum 2.0 quanto da IP 1559, como eles alteram hoje a emissão de Ether, o Ethereum vai ser um ativo que vai ter uma emissão inferior ao do próprio Bitcoin nos próximos anos. Então, quando a galera pensa ali, nossa, de escassez e tudo mais, não é só o Bitcoin que consegue construir isso, mas a Ethereum está construindo isso muito bem e com casos de usos mais sólidos. Então, isso chama bastante a atenção do ativo.
Uma das coisas que a gente fala quando tem justamente falar dessas atualizações é a questão da forma com que a Ethereum vai ser processada pela rede, pela blockchain, ao longo dos próximos anos. Essencialmente, você muda de um sistema de Proof of Work para Proof of Stake. Então, se você puder me explicar um pouquinho da diferenciação entre esses sistemas e o por que você acredita que isso não altera a segurança, como você falou? Porque muita gente, e eu escuto muitos críticos a esse modelo de negócio do Proof of Stake, citarem que isso pode gerar um declínio, uma piora em termos da segurança da rede. Geralmente são pessoas muito adeptas ao Bitcoin. Então, queria que você explicasse um pouquinho a diferenciação, se isso tem impacto ou não, e por quê. Tá bom, vamos lá. Acho que vai ser um pouco difícil fazer essa explicação de forma não muito técnica. E aí, se eu falar alguma coisa assim muito estranha, eu tento deixar mais didático, você me interrompe e comenta. Mas o que é o Proof of Work, né? O Proof of Work, você utiliza poder computacional, então basicamente você está fazendo gasto energético, gasto econômico para gerar segurança a uma rede. Então, no caso do Bitcoin, você tem milhares de computadores ao redor do mundo consumindo muita energia para validar e verificar as transações, as operações dentro da blockchain do Bitcoin. E, em troca, eles ganham um subsídio da rede, que são os novos bitcoins gerados a cada 10 em 10 minutos, né, que a gente conhece como Coinbase. Hoje é de 6,25 bitcoins, e essa recompensa vai reduzindo ao longo do tempo, no evento que a gente conhece como halving, que muitas pessoas da comunidade, né, chamam a atenção por conta da política monetária. O que a Ethereum está propondo? Ela está propondo um sistema chamado Proof of Stake, que basicamente as pessoas, ao invés de gastar poder computacional para validar a rede, elas colocam as suas moedas em risco para validar a rede. Então, como é que isso funciona? As pessoas pegam seus ativos, congelam eles em um contrato inteligente gerado pela própria rede da Ethereum e estão validando lá os blocos. Caso elas acertem as validações, elas ganham uma recompensa por isso, e se elas errarem, elas perdem os ativos por isso. E como isso constrói mais segurança e descentralização? Primeiro, que o custo para você se tornar um validador nesse sistema se torna bem mais baixo. No Bitcoin você teria que criar ali uma fazenda de mineração, você teria que gastar ali algumas centenas de milhares de dólares para você ter todo um operacional para isso. No caso do Ethereum, você tem um custo bem inferior. E o custo energético para você manter toda essa operação é bem mais baixo. No caso de um processo de Proof of Stake, a gente está falando ali de poucos dólares por ano, né? Então você não tem um custo energético tão grande. Em contrapartida, é um sistema mais flexível, então a ataque 51%, a outros formatos, você consegue superar esse modelo de forma muito rápida. E para mim, assim, eu acho que é uma coisa legal, porque quando a gente pensa no Bitcoin, o que gera a segurança do Bitcoin? É o alto custo econômico para você ter aquela quantidade ali de hash rate, para você atacar a rede do Bitcoin, para você fazer um ataque de 51%. Quando você pensa em Ethereum e a partir da implementação do Proof of Stake, o que você tem? Você tem que as pessoas teriam que acumular muito mais daquele ativo e a partir do momento que elas fazem um ataque à rede, aqueles ativos que eles gastaram tanto para acumular, eles perdem 100% do seu valor. Então, começa a parar de fazer sentido. Então, assim, até pensando numa linha de teoria dos jogos, eu acredito que é um sistema mais seguro, fora dele ser mais centralizado, ele dá mais oportunidades para outras pessoas entrarem como validadores. Mas eu acredito que isso só vai se provar nos próximos 2, 3 anos a partir da implementação dessa solução. É uma questão que a gente tem até agora com a China, como o Bitcoin é muito concentrado por questões geralmente de custo e vale mais a pena você minerar Bitcoin lá na China, existia o risco de que essa concentração pudesse causar algum efeito maléfico à rede, porque justamente onde existe mais concentração, existe mais poder computacional minerando, e aí você pode ter alguma vulnerabilidade. Você acha que dentro desse cenário, já que você não precisa mais gastar energia, poder computacional para ter maior chance de minerar, a Ethereum, nesse projeto de se tornar Proof of Stake, resolve os problemas ambientais que o Bitcoin causa? Então, até tornando de forma um pouco subjetiva e levantando essa bola para você. Você acha que esses problemas, pro caso do Bitcoin, fazem sentido? E você acha que a Ethereum soluciona eles? Tá, vamos lá. Primeiro, sobre os problemas do Bitcoin, eu não acho que fazem tanto sentido essa ideia do consumo energético do Bitcoin. A matriz do Bitcoin, ela realmente é muito limpa, assim. É um mercado que, por ele precisar de ter um custo econômico muito grande, ele trabalha sempre no máximo de sua eficiência. Recentemente estava conversando ali com alguns dos maiores mineradores do mundo e todos entraram um pouco nesse consenso, assim, a gente vê pelos relatórios, por tudo que está sendo estudado, né? Então, não acredito que isso seja algo tão negativo.
Mas, se você criar um sistema econômico, você não precisa gerar custo econômico, o próprio sistema se supra em termos de energia, que é o caso do Proof of Stake da Ethereum, com certeza é uma destrava de valor muito grande. E para mim, nisso, a Ethereum sai como vantagem. Além disso, evidentemente, a Ethereum está reduzindo em 99,5% do seu custo energético a partir dessa atualização. Então, é claro que a partir do momento que a gente tem um mercado que ele está olhando ali para aspectos de sustentabilidade, e isso é quase um consenso entre os gestores tendem a investir mais em projetos mais sustentáveis, até porque as próximas gerações, a geração dos millennials, a geração Z, é muito antenada com isso, e eles tendem a ser ali investidores mais chatos nesse aspecto, e terem ali um crivo maior com essas empresas, é claro que isso se torna uma vantagem competitiva para a Ethereum. E eu não vejo o Bitcoin, até pelo seu formato de estrutura e a maneira que a gente tem de governança, mudar essa visão. Então, para mim, assim, eu vejo como um aspecto muito positivo e eu acho que é uma destrava de valor. Não que para o Bitcoin seja um problema, mas que a Ethereum ganha ali um bônus no seu valor, evidentemente. Está de volta, a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui. Orlando, só retomando com a pergunta para você, você acha que as atualizações de Ethereum vão sanar os problemas, principalmente escalabilidade que a moeda tem, ou a gente ainda vai enfrentar determinados problemas a partir dessas atualizações e vai precisar solucioná-las daqui para frente? Então, vão haver necessidade de novas atualizações ou essas vão ser suficientes, principalmente para a questão de escala? Então, para mim, quando a gente fala de cripto, a gente está falando de um business de tecnologia, né? Então, você tem a necessidade do processo de evolução sempre. Eu acho que uma tecnologia que ela acredita que ela já está pronta, ela já está finalizada, ela se torna obsoleta ao longo do tempo. A gente tem vários exemplos disso ao longo da história, né, do mercado, observando, por exemplo, o modelo de negócio como o Facebook, como a Amazon, porque hoje essas são as empresas que têm os maiores múltiplos das bolsas ao redor do mundo, porque elas têm a capacidade de evoluir o seu modelo de negócios e se tornarem mais eficientes ao longo do tempo, melhorarem sua aquisição de clientes, entre outras coisas. Eu acredito que a Ethereum, sim, vai resolver boa parte do seu problema de escalabilidade, tem muita solução, é o time que tem ali 10 vezes mais desenvolvedores do que qualquer outro projeto no mercado de cripto, só que ele vai continuar evoluindo. A gente tem um roadmap para a Ethereum para os próximos 10 anos, planejado em termos de atualizações. E para mim, essa talvez seja ali uma das maiores vantagens competitivas de um ativo, que é a sua capacidade de evolução. Para mim, o Bitcoin ele sai muito à frente do ouro porque ele é uma tecnologia capaz de evoluir. Então, a gente teve exemplos, por exemplo, como a Segwit e a Trackroot, que foram atualizações recentes do Bitcoin melhorando seu formato para ser uma reserva de valor melhor, então melhorando aspectos de escalabilidade e custódia. No caso da Ethereum, a gente tem o exemplo da Ethereum 2.0, mas um roadmap ainda mais robusto. Então, isso traz mais segurança e, para mim, traz mais conforto quando eu penso ali em termos de escalabilidade e penso em termos que o projeto ele tende, sim, a evoluir muito mais. E se a gente vê, né, nas criptomoedas essa como a grande vantagem, a capacidade de evolução, a capacidade de transformar o mercado de forma mais eficiente, para mim essa seria uma grande estrada de valor e, com certeza, uma boa tese de investimento pensando ali no ativo. Orlando, eu tenho uma pergunta aqui no chat para você, se Litecoin tem futuro, e eu queria emendar, já puxando um pouquinho mais para Ethereum. A Litecoin era uma moeda que, quando surgiu, prometia desbancar o Bitcoin, assim como muitas outras.
Você acha que existem ainda moedas com capacidade de desbancar o Bitcoin e a gente pode ter esse risco também para Ethereum? Ou você acha que são dois ativos, dentre as suas funcionalidades que são distintas, consolidados o suficiente para a gente não enfrentar essas problemáticas? Legal. Quando a gente começou, né, a conversar, agora nessa última resposta, a gente estava falando de tecnologia, né? E para mim o Litecoin basicamente é uma tecnologia que se tornou ultrapassada. Então, a gente olha vários indicadores fundamentalistas da rede, seja o número de usuários, seja a capacidade de evolução, né, as últimas atualizações da rede, seja até na taxa de segurança da rede, a hash rate, e a gente percebe todos esses indicativos decrescentes. Se a gente olha uma foto ali do mercado de cripto em 2017 e compara ela com agora 2021, vocês vão perceber que vários dos ativos que eram os maiores em termos de market cap, eles perderam significativamente o valor. Por quê? Porque eles se tornaram obsoletos. Nesse aspecto, o Bitcoin ele se provou ali o ativo mais resistente, o ativo que tinha ali o melhor time em termos de capital intelectual, pensando em reserva de valor, nessa linha de meio de pagamento. E hoje a Ethereum vem provando ser a melhor plataforma de contratos inteligentes, não tendo ali concorrentes tão fortes nesse sentido. Então, particularmente, eu acredito que o Bitcoin não tem concorrentes hoje, ainda é uma tecnologia muito robusta, muito segura e está construindo um efeito rede muito grande para evitar isso. E para mim, a Ethereum está construindo um efeito rede ainda mais superior ao Bitcoin, também para não ser desbancado. E para mim, esse é o ponto que ele cria uma grande assimetria de valor no mercado de cripto, porque a gente tem projetos mais recentes no mercado de cripto que não tem tanto valor de mercado e são menos conhecidos pela comunidade, que estão entregando resultados muito mais interessantes do que projetos antigos, como Litecoin, Bitcoin Cash, e estão se provando mais eficientes e com uma capacidade de evoluir muito maior. Infelizmente, a gente ainda não tem pessoas que estão olhando tanto para esses projetos e estão investindo de forma tão significativa. E isso abre ali uma possibilidade muito grande, porque as pessoas que compreenderem esses projetos e estarem expostas primeiro a esses projetos, com certeza aproveitarão essas assimetrias que estão sendo criadas pelo fato do mercado de cripto ser um mercado extremamente recente. Não, eu acho que esse ponto é extremamente legal, porque ambas as moedas construíram dentro das suas classes vantagens competitivas muito positivas. Entrando na subclasse da Ethereum, tem bastante gente mandando no chat perguntando o que é DeFi e o que é NFT mais especificamente. Começando por DeFi, o que são, o que é essa classe de ativo, por que ela surgiu e o que ela propõe. Eu sei que ela usa o sistema da Ethereum, como a gente já falou, ela pode utilizar outros sistemas operacionais de outras moedas também, ou é exclusivo da Ethereum, e como é que ela tem a sua funcionalidade? Tá bom, respondendo primeiro a sua última pergunta, sim, pode utilizar outros sistemas, mas nenhum sistema conseguiu ser tão robusto e tão seguro quanto o da Ethereum. Então, hoje, cerca de 70%, 80% do mercado DeFi está presente dentro da Ethereum. O que é o mercado DeFi, né? DeFi, o termo vem do inglês de finanças descentralizadas. E basicamente são aplicações dentro do mercado de cripto que realizam ali o papel de finanças. Então, dentro do mercado DeFi, a gente tem diversas subclasses. Por exemplo, a classe de DEX. DEX são exchanges descentralizadas que você consegue ali fazer a sua troca de ativos sem ter a necessidade de custódia e também com uma liquidez superior à das principais exchanges do mundo. Hoje, para você ter noção, das trocas de cripto, cerca de 15% a 20% são feitas em DEX, ao invés de exchanges centralizadas. Então, primeiro, você tira o risco do intermediador, você reduz custo nisso, você cria um processo mais transparente, uma velocidade muito maior. E o que a gente percebe é que, por exemplo, nesse caso de DEX, o mercado tradicional está vendo isso como uma porta, uma oportunidade, e está integrando isso às suas plataformas. Então, recentemente, a gente teve a CoinMarketCap, que é o maior provedor, né, de dados do mercado de cripto, que tem ali mais de 270 milhões de acessos mensalmente, pegando e usando a Uniswap para ser a base para troca de tokens. Então, ali, ele usou, ele fez, né, todo o processo para o usuário interagir, mas usou como uma parte mesmo, a estrutura, uma DeFi. Na mesma linha, a gente tem outro mercado super interessante, que é o mercado de lending, que basicamente é um empréstimo colateralizado de cripto. Então, imagine que você tem uma posição em cripto e você não quer vender seus bitcoins, porque você acredita no longo prazo naquele ativo. Hoje você consegue ali deixar os seus bitcoins como garantia e pegar ali uma porcentagem em dólar equivalente àqueles bitcoins. Consegue ali ou aumentar sua posição, ou quitar algum empréstimo, alguma coisa assim. Tudo isso de forma descentralizada, sem ter o risco. Isso abre realmente um mercado para você criar, por exemplo, renda fixa em criptomoedas, que hoje existe e já funciona super bem. Então, você vai criando várias aplicações financeiras
que fazem sentido, e aplicações financeiras que você tem a transparência da blockchain, então você consegue visualizar todas aquelas operações, você tem um custo de capital humano menor, porque você está com todo o projeto digitalizado, e você tem um risco de perder seu capital menor, porque você não está tendo que confiar em um terceiro para você fazer a custódia, além, evidentemente, de criar outras destraves. E hoje a gente percebe que, por exemplo, no mercado DeFi, a gente tem grandes venture capitals investindo no mercado, então os protocolos estão crescendo de forma significativa, destravando muito valor, muito investidor institucional entrando no mercado agora, enquanto o mercado varejo, as pessoas em relação a ver no mercado de cripto ainda não veem muito essa oportunidade. A maior parte dos fundos do mercado de cripto hoje tem 80%, 90% da exposição em Bitcoin e Ethereum. E você tem, por exemplo, plataformas que geram fluxo de caixa, geram retorno, que aumentam ali a sua base de clientes cada mês, que não estão tendo a sua devida atenção. E o mercado DeFi, para vocês terem noção, é um mercado muito pequeno. A gente está falando de um mercado que acabou de completar 3 milhões de usuários, que até 80 dias atrás tinha apenas 2 milhões. Então está ali naquele processo exponencial. Sobre NFTs que você perguntou, basicamente esses são tokens não fungíveis, ou seja, a Ethereum ela criou um padrão, uma capacidade de você criar tokens únicos dentro da Ethereum. Então você pode, por exemplo, criar um card colecionável de forma 100% digital. Um case muito legal disso é o NBA Top Shot. Para quem acompanha a NBA, né, o basquete, o que a NBA fez? Ela pegou, criou lances, né, que estão registrados em blockchain, que você consegue ali ter na sua carteira, você consegue ter todo o efeito de rede social, só que com toda a transparência, sabendo toda a origem disso, não tendo um risco de ter ali uma falsificação, então criando toda uma proximidade para o usuário final. E é um outro case, por exemplo, de uso nesse aspecto. Então, assim, a gente tem várias finalidades e várias classes de ativos surgindo dentro do mercado cripto e que poucas pessoas ainda estão olhando para isso. E vale ressaltar que justamente todas essas criptomoedas, tanto as DeFi, na verdade, essas redes, esses ecossistemas, quanto as NFTs, se utilizam do Ether ali por trás para fazer o processamento e para fazer pagamentos, e isso gera justamente a demanda por essa moeda para que essas operações sejam efetuadas. Uma outra coisa é que eu vi recentemente, para fazer o lançamento, para criar uma NFT, o quanto custava. E até recentemente era bastante caro. Isso reduziu, isso continua bastante caro. E por que isso reduz ou aumenta ao longo do tempo, no caso da Ethereum? Então, hoje a rede da Ethereum está em 99% da sua capacidade, né? A gente comentou no início do programa sobre escalabilidade, então a rede da Ethereum está enfrentando um grave problema de escalabilidade. Só que ela conseguiu evoluir muito nesse sentido, por isso a gente está vendo essas taxas ali caindo cada vez mais. Assim. Recentemente a gente fez até um relatório aqui na Mercúrio Cripto só falando sobre o porquê a gente via ali Ethereum como uma classe de ativos subvalorizada, né? Explicando um pouco essa ligação com NFTs e com DeFi. E nesse sentido a gente percebe que isso cria uma grande oportunidade, né? Porque a Ethereum está nesse processo de evolução, de escalabilidade, e à medida que ela consegue criar essa escalabilidade, ela já está no seu limite de demanda. Então, quando ela cria escalabilidade, ela consegue suprir essa demanda reprimida que a gente existe, que são do mercado ali, que não consegue pagar suas taxas hoje. Então, isso cria um potencial de valor muito grande, uma destrava de valor muito grande para o ativo, especialmente para o longo prazo, né? A gente comentou de Ethereum 2.0, e Ethereum 2.0 é justamente isso. Imagine ali uma rede que está em 99,9% da sua capacidade e anuncia que vai aumentar muito sua escalabilidade, muito sua segurança. O quanto isso destrava de valor, o quanto isso atrai de investidor, né? E, infelizmente, essa simetria ainda não foi percebida por boa parte do mercado cripto. Orlando, a gente está caminhando para o final, queria fazer duas perguntas principais para você. A primeira delas é, se você tivesse que escolher um ativo para investir 100% do seu portfólio entre Ethereum e Bitcoin, qual você escolheria hoje e por quê? Cara, as pessoas fazendo algumas perguntas difíceis, né? Essa é uma delas. Eu vou falar uma resposta que é extremamente pouco usual no mercado de cripto, que eu falaria que eu estaria exposto em Ethereum e não em Bitcoin, e vou explicar o porquê. O Bitcoin, ele é um ótimo sistema, é um sistema que ele já está mais completo, ele funciona melhor em todas as questões que ele tem. Mas ele está num mercado que, dentro de reserva de valor, dentro de toda a ideia do Bitcoin, que não está sendo tão utilizado e não está em tanta crescente quanto comparado a, por exemplo, os mercados do mercado de criptomoedas. E o Bitcoin hoje tem 10 vezes menos desenvolvedores do que a Ethereum. Então, quando a gente pensa numa cabeça assim, de longo prazo, quanto mais capital intelectual, né, quanto mais pessoas pensando, desenvolvendo, criando valor naquele projeto,
E quanto mais casos de uso, mais isso tende a aumentar o valor daquela rede, daquele ativo. Para mim, a Ethereum está se torna muito mais claro para mim que a Ethereum está mais subvalorizada do que o Bitcoin e se torna muito mais claro que a Ethereum tem mais aplicações, tem mais uso. E hoje os investidores institucionais já reconhecem isso. Então, assim, eu acho que seria loucura você ter um ativo que tem mais casos de uso e tem mais capital intelectual para se desenvolver, para destravar valor, e você não estar exposto dele em comparação ao ativo que pode estar mais sólido, mas que tem bem menos casos de uso e tem menos capital intelectual ali desenvolvendo e evoluindo aquele ativo. E até para a galera que é mais maximalista e talvez pode estar discordando da minha visão, eu convido o pessoal lá, depois de entrar no Instagram da Mercúrio Cripto, e quem quiser aí estiver assistindo na live da Genial, manda mensagem para a gente que a gente tem um report que explica exatamente essa tese de investimento em Ethereum, porque a gente acredita que a Ethereum hoje é um dos ativos mais subvalorizados. Só basta mandar lá que veio aqui da live da Genial, que a gente disponibiliza lá para o pessoal, que eu acho que é uma conversa que não daria para se resumir em 40 minutos, então às vezes o pessoal pode querer mais conteúdo, e para mim, né, o papel fundamental que a gente faz no mercado de cripto é educar e ensinar o mercado de cripto, porque é isso que vai tornar a cripto mainstream. Então, eu fico super feliz de iniciativas como essa da Genial, acho incrível, acho um trabalho excepcional, que é muito valoroso, pensando ali para o futuro do mercado de cripto, e é um pouco do que a gente também tenta fazer aqui dentro da Mercúrios, né? Porque sem educação, sem informação, as pessoas não vão aproveitar esses momentos de assimetria e a gente não vai conseguir tornar uma classe que torna o mundo tão eficiente, tão descentralizado, transparente, mainstream. E Orlando, uma última perguntinha para você. No futuro, tentando olhar daqui a 10, 20 anos, exercício de futurologia mesmo, você não precisa nem saber direito responder e justificar isso. Mas o que você acha que vai ser maior? Eu sei que Ethereum, na sua visão, tem mais potencial de valorização, mas o que, em termos absolutos, vai ter mais market cap, que é o que a gente quer saber? Ethereum ou Bitcoin, na sua visão? Olha, eu vou fazer um exercício muito simples. Se vocês olharem agora, abrirem a NYSE, quais empresas dentro da NYSE são de meio de pagamentos e quanto isso representa em termos de market cap? Agora peguem essa mesma tela ali da NYSE e olham as empresas ali que criam soluções de tecnologia e criam ali mercados mais eficientes. Seja, por exemplo, no varejo, então de compra, por exemplo, que a Amazon faz, seja de distribuição de conteúdo, como a Netflix faz, seja de distribuição de músicas, como a Spotify faz, seja em criar outros marketplaces, como a Shopify faz. O que vocês veem que tem mais valor hoje? Para mim, hoje, se eu abrir a NYSE, eu tenho essa resposta muito clara. Para mim, essa é a comparação entre Bitcoin e Ethereum. Bitcoin, ele é uma solução muito importante, fundamental para o sistema financeiro. Ele é um modelo de reserva de valor muito interessante. Mas a reserva de valor em si, apesar de ser algo incrível e muito útil, não tem uma destrava de valor, uma destrava de aplicações e, principalmente, uma eficiência maior do que outros mercados. A gente não está falando aqui de cripto porque a cripto é descentralizado, cripto é lindo, nada disso. Estou falando aqui de cripto na cabeça dos maiores investidores do mundo, que são os investidores institucionais. Quando a gente pensa em economia, a gente tem recursos escassos e a gente está buscando um sistema que gere maior eficiência dentro desse mercado. E é um fato que Ethereum consegue gerar maior eficiência para muitos outros sistemas, além de reserva de valor, enquanto hoje o Bitcoin está travado nessa linha de reserva de valor em meio de pagamentos. E isso cria um mercado direcionado, uma demanda, entre outras coisas, muito superior para Ethereum. Então, fazendo um exercício de futurologia aqui, eu acredito que Ethereum tende a ter um valor maior do que o Bitcoin nos próximos 10, 15 anos, mas eu ainda falo outra coisa, e para mim essa é a ruína de todo analista. Eu não acho que a gente tem que ser maximalista nem em Ethereum, nem em Bitcoin, nem nada disso. A gente pode muito bem, daqui a 10, 15, 20 anos, ter um outro ativo que ainda nem existe, sendo superior a Ethereum e Bitcoin. A gente está num business de tecnologia, a gente está num business que ele evolui a cada dia, a cada mês a gente tem novas aplicações e tem mais pessoas, mais capital intelectual evoluindo. Eu não acharia estranho ver daqui 15, 20 anos um ativo, por exemplo, como Polkadot superar Ethereum ou Bitcoin. Eu não acho que para as pessoas deve ser estranho pensar que o Bitcoin um dia vai ser superado. E eu acredito que esse processo vai ser em breve, por sinal. Orlando, eu queria agradecer imensamente pela sua presença aqui. Acho que o conteúdo que você traz, inclusive no Instagram lá da Mercúrios, para o pessoal dar uma acompanhada, é excepcional, então agrega muito. A gente também tem a nossa newsletter de manhã falando sobre criptomoedas às terças e quintas e tem o Mundo Cripto justamente
para desmistificar esse mercado e trazer mais conhecimento. Então, acho que essa parceria e escutar pessoas que entendem tanto quanto você é uma honra, é um prazer para a gente. Te agradeço imensamente pela participação aqui hoje. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por fazerem parte do 4º episódio da série Mundo Cripto e até a próxima daqui a 15 dias. Abraço. Tchau, tchau.